Olá, bem-vindo à 8ª aula do curso Unreal Start. Na aula anterior, nós passamos pelo processo de importação de arquivos, aprendemos suas configurações e importamos o modelo de um novo personagem. Aprendemos o que são os arquivos importados e como utilizar animações existentes em outros personagens para o nosso recém-importado. Criamos então uma blueprint nova para o personagem que importamos, para que possamos configurar a sua movimentação. E por fim, aprendemos o funcionamento da blueprint de animação e configuramos suas animações através de uma máquina de estados. Para essa aula, nós vamos ver o que são as widgets e como utilizá-las através da criação de um objetivo prático, a criação de uma tela de pause. E novamente, para que eu não precise interromper o vídeo durante a aula, eu já peço antecipadamente que clique em gostei nesse vídeo e se inscreva no canal, pois são essas atitudes que viabilizam a existência desse canal e me permite trazer mais vídeos como esse aqui, sem custo algum para vocês. Muito obrigado por apoiar o canal e aproveite o curso Unreal Start. E bem-vindos à 8ª aula do curso Unreal Start. A introdução já deve ter te falado, você já deve ter visto aí pelo título mesmo. A gente vai agora falar sobre widgets. O widget nada mais é do que aquela interface 2D que fica na frente da tela. E aí a gente consegue criar, por exemplo, uma barra de HP ou criar botões para o usuário clicar. Quando tem uma tela de pause, né, a gente quer que o pause tenha botões como continuar, sair do jogo, esse tipo de coisa. E a gente vai construir isso agora nessa aula, a gente vai aprender tudo ao vivaço. Tá, não é bem a vivo, né? Isso é uma gravação, mas você vai ver eu fazendo. Começando aqui do zero, partindo do Third Person Template. Primeira coisa, eu vou logo criar uma pasta para manter tudo organizado. Vou chamar de Blueprints, como sempre. E aqui dentro da Blueprints, eu vou criar aqui em User Interface, vai ser o Widget Blueprint. E eu vou chamar ela de Pause Widget. Abrindo a nossa widget, você vai encontrar essa tela, ou algo parecido. De novo, tudo isso aqui é customizável. A gente já viu na aula de Layouts, mas eu vou repetir. Aqui em Windows você consegue encontrar todas as janelas, o que está ativo e o que não está, e cada uma dessas janelinhas você consegue arrastar. Por exemplo, as animations eu posso fazer virar uma aba dessas outras aqui, e pronto, ela se comporta como uma aba. Ou eu posso colocar essas animations aqui na esquerda de novo e fica como estava antes. Então qualquer janela que tiver aqui na minha tela e não tiver na sua, você consegue encontrar aqui em Windows e você consegue colocar onde você quiser. Então vamos lá, o que é uma widget? Isso aqui simula o tamanho da tela. O tamanho desse nosso canvas, né? Você vê que isso aqui tem um painel de canvas. Ele tem a proporção 16:9, que é a proporção da maioria dos monitores widescreen hoje em dia. Mas a gente consegue mexer com o tamanho dessa nossa tela de previsão, para a gente conseguir melhor fazer o que a gente quiser. Vindo aqui em Screen Size, ou então a gente consegue botar um tamanho custom, clicando aqui em Fill Screen, clica em Custom, e a gente escolhe um tamanho que a gente quer para nosso widget específico. Mas a gente pode usar o Fill Screen mesmo para ser uma widget que cobre a tela inteira. É isso que eu vou deixar, o padrão que já vem. Em uma widget, a gente tem duas categorias. Aqui é o Designer e a gente também tem o Graph. Aqui em Graph você já deve conhecer muito bem. Não é muito diferente de outras blueprints que a gente já trabalhou. Ele tem um Event Tick. A diferença é que em vez de Begin Play a gente chama Event Construct. E tem o Event Pre-Construct, que é mais parecido com o Construction Script das outras blueprints. Mas a gente também não vai usar isso agora. Eu vou apagar tudo como sempre para já deixar tudo limpo. Mas vamos começar com o básico. Vamos aqui no nosso Designer primeiro. Depois a gente implementa funcionalidades programando aqui no Graph. Você tem aqui essa janela, essa categoria, que você consegue colocar vários elementos nessa sua widget. Um deles, por exemplo, é um botão. Simplesmente clico e arrasto e coloco um botão onde eu quiser na tela, certo? Quando eu adicionar esse widget na tela, vai ter um botão nessa posição. Qualquer um desses elementos, ele precisa ser ancorado em algum ponto da tela. Isso é muito importante quando você usa telas de diferentes tamanhos. Por exemplo, se eu coloco esse botão aqui nessa posição, vamos supor que eu queira ela no meio. A posição do meio da tela seria aqui, certo? Esses tamanhos. Eu modifiquei aqui na aba de detalhes. Eu coloquei a posição X e Y, 960 e 540. Que seria exatamente o meio da tela. Mas no fundo o que eu estou falando é, ele está a uma distância de 960 em X e 540 em Y. Essa posição é exatamente o meio da tela para uma tela desse tamanho. Mas, por exemplo, se eu diminuo o tamanho da minha tela, 960 de distância não é mais o meio. 960 ficou distante do meio. A gente pode consertar isso, por exemplo, ancorando no centro. Tá vendo? Eu mudei a âncora e coloco a posição 00. Então ele está sempre ancorado no centro, com a posição 00, que vai ser sempre o centro mesmo. E não importa o tamanho da tela, esse botão sempre vai estar bem no meio da tela. Então por isso é muito importante a gente saber escolher a âncora certa para os nossos elementos. E aí você vê que eu coloquei a origem do botão no centro da tela. O centro da tela está aqui, mas aí meu botão vai um pouco para fora, de acordo com o tamanho dele, certo?
A gente tem essa categoria aqui de alinhamento. Eu consigo, por exemplo, se eu aumento o alinhamento 1 em X, você vê que ele vai o espaço completo dele para a esquerda. Isso é útil quando você quer ter vários botões. Por exemplo, se eu colocar outro, eu coloco ele também ancorado no centro e posição 0, 0. E aí o meu primeiro botão eu coloco com alinhamento 0 e 0. O meu segundo eu coloco com 1 e 1, por exemplo. E aí eu consigo alinhar de formas diferentes os meus botões, todos eles usando a mesma coordenada. Pode ser que isso facilite a organização da sua tela. Uma artimanha que a gente pode fazer é utilizar esse alinhamento 0.5, 0.5. Então ele vai ficar exatamente no meio da tela. O meio do elemento vai ficar exatamente onde ele está ancorado. Então dessa forma eu tenho um botão exatamente no meio da tela. Além de todas essas configurações de posicionamento em um canvas, porque você viu, eu coloquei meu botão em um canvas, então eu tenho essas configurações de como posicionar ele, com âncora, posição, tamanho, alinhamento. Eu também tenho outras configurações específicas para um botão, estão todas aqui embaixo. Eu não vou ficar passando em cada uma dessas configurações para cada um dos elementos, até porque a gente vai ver outros elementos e passar de uma por uma é impraticável. Mas também cabe um pouco da curiosidade. Você vê, por exemplo, no botão, a gente consegue mexer aqui na cor dele, no estilo, a gente consegue mexer quando eu passo o mouse em cima, ele vai ter um desenho diferente de quando eu clico, consigo mexer nos tamanhos, consigo botar som, qual som eu quero que esse botão faça quando eu aperte nele. Isso para o botão. A gente vai ter outro tipo de configuração para o checkbox, outro tipo de configuração para a imagem, mas aí você vai fuçando, você vai ver que é bem intuitivo as configurações individuais de cada um. Do mesmo jeito que eu cliquei aqui em Button e arrastei ele aqui para o meio da widget para eu ter um botão, eu vou selecionar agora um texto e eu consigo colocar em qualquer lugar da minha tela. A diferença é que esse texto eu vou ancorar no centro topo da tela, dessa forma. Vou utilizar alinhamento meio-meio também. E eu vou querer a posição em X como 0. Então, minha posição em Y vai ser simplesmente a distância do topo da tela até onde eu quero que ele fique. Eu vou escolher, por exemplo, uma distância de 200. Aqui a gente tem as configurações de aparência desse texto, que já é diferente das configurações do botão. Eu quero aumentar um pouco o tamanho da fonte. Vou botar uma fonte de 64. E eu vou mudar o texto para paused. Tudo em maiúsculo assim mesmo. Você vê que ficou uma coisa esquisita, porque o tamanho desse elemento está menor do que o tamanho do texto. Aqui está o tamanho do elemento, eu consigo arrastar assim. Então ficou um negócio meio estranho. Para os textos a gente pode usar, por exemplo, esse size to content, que eu sempre vou ajustar o tamanho do elemento para o tamanho do texto. Então se eu posso digitar aqui outras coisas, pause de as, e essa borda verde vai sempre acompanhar o que eu estou digitando. Mas na hora que eu cliquei ele bagunçou aqui a posição, eu vou devolver 0 em X, 200 em Y. Além disso, eu vou renomear os elementos. Esse botão eu vou chamar de Continue Button e esse texto eu vou chamar de Title. Eu consigo reordenar os elementos da maneira que eu preferir, então eu vou jogar esse texto para ficar antes do botão, assim, dessa forma. E como esse botão vai ser um botão de continue, eu preciso de alguma forma colocar um texto nele também. Alguns elementos aceitam ter elementos como filho deles. Por exemplo, o elemento raiz que a gente tem é o canvas, e até agora tudo que a gente botou é filho de canvas. Mas eu consigo colocar um elemento como filho de botão também. Um texto, por exemplo. Passando o mouse em cima em cada um deles, você consegue ver ali na descrição se ele aceita children ou não. Essa imagem, por exemplo, está ali escrito No Children. No botão, ele fala Single Child, ele aceita um filho apenas. E eu vou justamente colocar um texto. Eu posso segurar ele e arrastar aqui para o botão, e eu tenho um texto como filho desse botão. Igual a gente teve aqui no nosso título. A gente tem uma borda e o elemento que está dentro dele. A borda do nosso botão é justamente o tamanho do botão. E ele tem esse tamanho 140, que é o tamanho que veio padrão. Mas o texto ultrapassa essa borda. Uma solução, de novo, é utilizar o size to content. E aí, independente do tamanho que tiver aqui em size x e y, posso botar 0 e 0, ele vai sempre se ajustar ao tamanho do texto que está dentro dele, porque eu cliquei no size to content. Então, vou mudar esse texto, vou colocar como continue. E como esse meu texto não é filho de canvas, você vê a diferença desse texto que é um filho de canvas. Eu tenho aqui a âncora, os tamanhos, size to content, essas coisas. No meu texto que é filho de botão, eu tenho um outro tipo de configuração. Elas são um alinhamento, se eu quero alinhar à esquerda, à direita, tanto vertical quanto horizontal. E eu tenho uma margem. Eu tenho as margens esquerda, direita, de cima e de baixo, individualmente. Ou eu posso simplesmente colocar um valor aqui que eu coloco uma margem igual. Ou simplesmente posso colocar um valor nesse campo, que esse valor vai se aplicar a todas as margens. Por exemplo, uma margem de 20. Eu já apliquei 20 para a esquerda, para o topo, para a direita e para baixo. Só que dessa forma, eu fico um pouco com a sensação de que tem margem de mais para cima e para baixo e margem de menos para a esquerda e para a direita. Eu vou utilizar, por exemplo, a margem 20 e eu vou botar vírgula e 10. Dessa forma, eu estou aplicando 20 nas margens laterais e 10 nas margens inferior e superior. Então, meu botão ficou dessa forma.
meu botão de continue. Para dar um efeito um pouco mais agradável, eu vou mudar a cor desse botão. Aqui em Background Color, eu vou selecionar, por exemplo, verde, vai. E eu também vou diminuir um pouco o alfa, em vez de usar alfa igual a 1, eu vou colocar meio, para ele ficar um pouco transparente. E certo, isso aqui é uma tela de pause com um botão de continue. Dessa forma, vamos testar. Eu vou compilar e ele já vai salvar automaticamente, porque eu estou usando o Save or Compile aqui no Success Only. E eu vou dar play. O que acontece? Nada, justamente porque em nenhum momento eu chamei essa tela de pause. Eu preciso que alguma outra blueprint crie essa widget para essa widget existir no jogo. Eu posso fazer a blueprint que eu quiser criar essa widget. Eu posso fazer o meu controller, posso fazer meu personagem, posso fazer o game mode. Por simplicidade para esse projeto, eu vou utilizar o próprio third person character, que é quem a gente controla. Para isso, eu preciso de um botão de pause. Para a gente usar o que a gente já aprendeu e melhor ilustrar a riqueza desse tipo de mapeamento, eu vou criar aqui um mapeamento de ação nas configurações do projeto, Input, Action Mappings. Eu vou criar um novo, vou chamar de pause. Os botões de pause vão ser o ESC. Eu vou também usar o backspace para conseguir pausar. E acho que só, esses dois tá bom. Eu adicionei o backspace também, porque se durante o jogo eu apertar ESC, eu interrompo a execução, não vou pausar. Então eu precisava de outro botão para conseguir pausar realmente. O backspace está ótimo. Então aqui eu vou chamar o pause, nosso action event. E toda vez que eu pressionar esse pause, eu vou, por exemplo, criar a widget. Eu vou usar a função createWidget. Tá aqui, você vai encontrar dessa forma. E aí eu vou selecionar a pause widget que a gente acabou de criar. Essa widget também é um objeto. Ela não é um ator, ela não está presente em cena, mas ela também é um objeto. Eu consigo transformar ela numa variável, por exemplo, e aqui eu tenho a referência dela para fazer o que eu quiser com ela. Uma das funções presentes nas widgets, que a gente precisa usar agora também, é a Add to Viewport, que eu vou adicionar essa widget na tela através dessa função. Para ilustrar, eu não vou usar isso ainda, eu vou compilar e vou dar play. Quando eu apertar aqui o meu backspace, que é o botão de pause, nada aconteceu. E eu posso apertar centenas de vezes e nada vai acontecer. Eu estou criando a widget, e eu criei várias, mas eu não adicionei nenhuma na tela. Eu preciso criar e adicionar na tela. Então, apertando backspace, eu realmente vejo aqui o meu paused do jeito que eu queria ver, só que não está de fato pausado, né? E pelo meu exemplo anterior, talvez você tenha percebido o problema. Toda vez que eu aperto o botão, eu crio uma nova widget. Isso não é legal, a gente ficar criando várias vezes a mesma coisa toda vez que a gente precisa usar. Eu posso, por exemplo, utilizar o meu Begin Play, e no meu Begin Play eu vou criar o widget, e na hora que eu apertar o pause, eu vou simplesmente adicionar na viewport. Mas dessa forma eu não vou conseguir. Veja aqui no Pino Target, eu estou self. Eu estou adicionando o third person character na viewport. Isso não faz nem sentido. Isso aqui precisa ser uma widget. Uma solução, eu posso adicionar essa widget que eu acabei de criar no meu Begin Play. Assim que começa o jogo, ele cria o widget. Eu vou chamar Promote to Variable, que eu vou criar uma variável para essa widget. E eu vou chamar ela de Pause Widget também, mesmo nome. Então, eu posso usar essa variável para adicionar na viewport. Então, o que eu estou fazendo? Begin Play, crio o widget e salvo essa widget numa variável. Quando eu precisar, eu uso a referência da minha widget para adicionar ela na viewport. Quando eu apertar o botão de pause, eu adiciono o meu pause widget na viewport, sem mistério. Isso deve funcionar do mesmo jeito. E funciona. Tá maravilhoso. A diferença é que eu não fico criando várias quando eu fico apertando backspace várias vezes. Inclusive ele deu erro, falou, já tá na screen, cara, já tá na screen. Mas agora vamos fazer o jogo realmente pausar quando a gente apertar o botão de pause. Não tem muito mistério, a gente consegue utilizar Set Game Paused. É uma função que já vem para as blueprints. Basta utilizar isso aqui e eu marco aqui como verdadeiro e isso vai pausar o jogo. Pronto, eu tenho uma função que pausa o jogo. Mas para a gente melhor organizar, eu vou criar uma variável e eu vou chamar de isGamePaused. Então, toda vez que eu apertar o botão de pause, eu vou dar um branch e eu vou verificar se o jogo já está pausado ou não. Se o jogo não tiver pausado, aqui em false, é que eu vou de fato pausar. E depois de pausar, eu vou adicionar a minha widget na tela. No caso do meu jogo já tiver pausado, eu vou despausar o meu jogo, usando a mesma função, mas selecionando o paused como falso. Isso vai despausar o jogo. E eu preciso também retirar minha widget da tela. Eu posso usar a mesma referência, usando também o pause widget dessa forma. Eu consigo utilizar a função remove from parent. Isso vai tirar a widget da tela. Então, vou compilar e testar. Eu aperto o backspace e o jogo de fato pausou. Só que eu não consigo ver o mouse, então não consigo nem sequer clicar ali em continue. E eu vou apertar backspace para despausar e nada está acontecendo, não está despausando. Por quê? Porque eu pausei o jogo. Quando eu pauso o jogo, eu paro de receber inputs. E se eu paro de receber inputs,
eu não consigo controlar meu personagem, não consigo fazer nada, eu também não consigo dar um input de pause para ele despausar o jogo. E isso a princípio, né? Como que eu posso corrigir esse problema? É bem simples, na verdade. Eu clico aqui no meu input action pause e a gente tem aqui execute when paused. A gente cria essa exceção. Esse input específico, esse input de pause, vai ser executado mesmo quando o jogo estiver pausado, porque eu selecionei isso aqui, execute when paused. Então agora vai dar certo. Eu consigo apertar backspace, o jogo pausa, aperto backspace de novo. Não funcionou. Quando a gente pausa, a gente também precisa definir que game está pausado, senão ele vai estar sempre dando falso. E quando eu despausar, eu preciso também informar que foi despausado. Agora sim vai dar certo. Vamos testar, eu aperto backspace, certo, aperto de novo, despausou. Tranquilo, agora a gente tem um botão de pause. Só que o problema da gente não ter o mouse na tela persiste. Para ficar bem claro o que eu vou fazer agora, eu vou rapidinho aqui, a gente não vai nem usar, mas eu vou criar um Player Controller só para mostrar uma coisa importante. No meu Player Controller, a gente já tem um, tá certo? A gente está usando um Player Controller, a gente não criou, mas a gente está usando o Player Controller padrão da Unreal. Se eu estiver usando Game Mode Base, mas na verdade a gente está usando o Third Person Game Mode, isso já existe. E no Third Person Game Mode, a gente usa o Player Controller, é nenhum, é o básico padrão da Unreal, a gente já usa ele, que vem tudo como padrão. E os padrões são esses, porque eu acabei de criar um e não modifiquei nada, então a gente está vendo os padrões aqui, na nossa nova blueprint, que é um Player Controller. E na Player Controller, a gente tem essa variável Show Mouse Cursor. Se tiver verdadeiro, a gente vai conseguir ver o cursor do mouse, se tiver falso, a gente não consegue ver o cursor do mouse. É isso que a gente precisa mudar. Essa variável, presente no nosso Player Controller, precisa virar verdadeiro quando a gente quer ver o cursor do mouse. Para a gente fazer isso, eu vou no meu Player Character, e quando eu pausar o jogo, eu vou pegar o nosso Player Controller, independente de quem seja. Como a gente está usando padrão, eu vou pegar o controller padrão. Se eu estivesse usando essa New Blueprint, eu ia estar pegando o New Blueprint. Eu vou estar sempre pegando o controller que a gente está usando. E eu vou colocar Show Mouse Cursor. Ops, eu peguei o Get, eu preciso set. Show Mouse Cursor set. Quando eu pauso, eu vou mostrar o mouse cursor, que é justamente essa variável, agora ela está verdadeira, que está no nosso Player Controller. E quando eu despausar, eu quero esconder o mouse cursor. Eu não quero que ele fique presente enquanto a gente joga, só enquanto estiver pausado. Então compilo e testo, eu aperto pause, eu vejo o botão do mouse, posso apertar no continue, mas nada acontece, porque a gente não configurou. Quando eu aperto backspace de novo, o cursor continuou. Ah tá, esqueci de colocar como falso. Então vamos voltar agora para a nossa widget e criar a funcionalidade para o botão de continue. É bem parecido com o que a gente já aprendeu até agora, só que a gente fez isso nas blueprints. Por exemplo, clicando aqui no botão, a gente tem os eventos que a gente consegue usar com esse botão. Lembra que a gente tem isso nas blueprints também? Por exemplo, se eu crio um componente de colisão, por exemplo, uma Sphere Collision, eu consigo encontrar aqui embaixo vários eventos que eu consigo usar com ela. O Begin Overlap, o End Overlap, que a gente já usou, né? Mas tem aqui outro hit, tem o click, tem um monte de coisa que a gente pode usar com esse componente. Mesma coisa para o botão. Aqui a gente tem os eventos click, press, release. O click ele exige um clique completo, você tem que apertar e soltar para o clique ser computado. O press basta eu pressionar, ele não espera eu soltar o botão. O release basta eu soltar, não precisa nem eu apertar. Eu vou usar o clique para a gente ter o clique completo. Então vou clicar aqui no mais. Então pronto, quando eu apertar no botão, o que eu vou fazer? Eu posso, por exemplo, dar um print na tela, só para a gente ver funcionando. Cliquei em continue, compilar e play. Quando eu pauso, eu vou apertar aqui no continue e nada aconteceu, que foi meio estranho, mas quando eu aperto de novo, cliquei continue. E agora eu vou apertar backspace para despausar, o mouse ainda está aqui, muito estranho. Aí eu clico na tela, agora o mouse sumiu e eu consigo controlar. O que aconteceu no fim das contas aqui? Por que funcionou desse jeito estranho as telas assim? Tem uma coisa chamada foco. O foco da tela estava no jogo. Quando eu pausei, eu não mudei o foco da minha tela para minha widget. Eu precisei dar um clique na widget, eu passei o foco para ela, e aí só quando eu cliquei no botão, é que o botão foi computado realmente, no segundo clique. O primeiro eu simplesmente passei o foco para a widget. Tirei o foco do jogo, mandei para a widget. E a mesma coisa quando eu despausei. O foco estava na widget, mesmo que ela tenha sumido da tela, o foco ainda estava lá. Aí quando eu cliquei no jogo, o foco saiu da widget para o jogo. Uma solução para eu passar o foco para a widget é eu utilizar uma função que também vem de Player Controller, que é Set Input Mode. Eu tenho 3 tipos de Input Mode. Eu posso colocar UI Only. UI é sigla para User Interface, né? É a interface de usuário, que são os widgets. O Input Mode pode ser Game Only ou pode ser Game and UI. Isso porque na Unreal a gente tem basicamente 2 modos de inputs realmente. O input por UI e o input por game. Todos esses inputs que a gente tem usado até agora, por exemplo, esse botão aqui de pause, ou os outros botões que já vieram aqui, ó, o Move Forward, Move Right, o Jump, Look Up, essas coisas,
todos eles são inputs de game. Se eu utilizar aqui um set input mode para UI only, ou seja, apenas para as widgets, todos aqueles inputs vão parar de funcionar. Por exemplo, usando ele aqui então, é até interessante que eu consigo colocar o foco para minha pause widget. Você vê que tem o parâmetro que eu posso escolher qual widget eu quero dar foco, e eu vou colocar a minha pause widget. Então isso vai funcionar. Quando eu apertar aqui para pausar, eu já passei o foco para o widget. Você consegue perceber isso quando eu passo o mouse em cima do botão e ele já está respondendo. O primeiro clique já vai funcionar de vez. Porém, quando eu despausar o jogo, eu não consigo, apertando o backspace, né? Porque eu coloquei UI only. E agora realmente não tenho o que fazer. Eu desativei todos esses inputs e mesmo que eu tenha clicado para executar o unpaused, não é o pause que me impediu de funcionar ele. O que me impediu de fazer aquele botão funcionar foi que eu botei UI only. E aí não tenho o que fazer. Então, UI only não é a solução. Eu preciso realmente utilizar set input mode, game and UI. Eu preciso dos dois tipos de input. E essa função resolve porque eu consigo escolher qual widget eu quero dar foco. Eu vou colocar o foco para minha pause widget. E aí o que vai acontecer? Eu aperto backspace, foquei na widget, já consigo clicar em continue, tá maravilhoso. Eu aperto backspace de novo, e aí eu despausei, mas não voltei o foco para o jogo. O foco ainda está na minha widget. Eu tenho que clicar, e aí voltei para o jogo. E minha câmera nem sequer arrasta agora, ficou bugado. Eu tenho que clicar na tela para arrastar minha câmera. Ficou bem esquisito. Uma solução para isso é quando eu despausar, eu vou utilizar set input mode, game only. Aí eu não estou nem sequer utilizando a widget, então não preciso falar quem vai ter o foco. Então, compilando e testando, eu aperto o botão de pause, eu pausei, eu vou apertar backspace de novo e despausei e tudo funciona normalmente. O jogo voltou a ser como era. Então, isso aqui de baixo pausa o meu jogo, isso aqui de cima despausa o meu jogo. Eu preciso que tudo isso que está aqui embaixo seja executado, tudo isso que está aqui em cima seja executado, né, que é a parte de despausar, quando eu apertar o botão de continue. Por enquanto, a única coisa que eu faço é avisar que eu cliquei em continue. Isso não serve de nada. Deletei. Uma solução que funciona muito bem é eu transformar isso aqui em uma função. Eu selecionando tudo dessa forma, eu posso apertar o botão direito, collapse to function, ele vai virar uma função. Eu escolho um nome para essa função e aí aqui na minha pause widget eu uso essa função. Vou ter que pegar a referência do meu personagem e tudo, mas eu consigo usar essa função. O que realmente é uma solução muito boa. E eu vou usar algo muito semelhante, mas eu não vou criar uma função, eu vou criar um custom event só para realmente ilustrar a funcionalidade do Custom Event. Ele funciona exatamente igual uma função, a diferença é que ele opera dentro do Event Graph ainda. Eu consigo usar delay, consigo usar esse tipo de coisa, e tudo aquilo que a gente já aprendeu na aula que a gente aprendeu sobre função. Como a função sempre espera o retorno, como a função tem que ser sempre executada em um único tick. Quando eu uso o Custom Event, ele funciona mais ali parecido com uma macro, mas no fundo ele não é nenhum dos dois, ele vai realmente fazer a chamada desse evento. Mas eu vou chamar esse evento aqui, por exemplo, de unpause. Então, sempre que esse evento for chamado, ele vai entrar diretamente aqui, nessa parte que vai despausar o jogo. Para as outras blueprints, isso aqui é o mesmo que uma função. Qualquer outra blueprint vai conseguir encontrar aqui, por exemplo, unpause, vai encontrar dessa forma. Eu vou ter um botãozinho, como se fosse uma função, que vai ser unpause. Um botão não, né? Uma função para usar, um node. Então, vindo na minha pause widget, igual tudo que a gente sempre fez. Se eu pego aqui, por exemplo, get player controller, eu tenho aqui as funções do controlador. Eu consigo fazer o que eu quiser, igual aquele show mouse cursor, por exemplo, que no caso é uma variável, né? Não é uma função. Mas enfim, funções e variáveis eu consigo mexer desde que eu tenha referência. Então, isso é algo que vai aparecer bastante no desenvolvimento dos seus jogos ou dos seus ambientes 3D interativos. Você vai se deparar bastante com esse mistério, com esse desafio de como eu faço para conseguir a referência daquilo que eu quero mexer. Você está agora na widget, veja, eu sou uma pause widget, eu estou nela, e eu quero conseguir a referência do meu third person character. Como eu consigo a referência dele? E tem vários jeitos, não tem uma solução pronta, tem algumas soluções comuns, aquilo que é normalmente feito para você conseguir a referência dele, mas não tem solução única. Você pode fazer do jeito que você preferir. Às vezes você precisa ser criativo para conseguir uma referência. Você precisa, nossa, a referência da minha widget pode vir do inventário, que o inventário tem o personagem, e aí um passa a referência para o outro, você vai passando a referência até que uma hora você chega. Então, realmente, às vezes você precisa ser criativo para conseguir a referência aí. No nosso caso, pode ser bem simples, não precisa de toda essa criatividade. Eu vou mostrar dois jeitos, um bem comum e outro um pouco mais robusto. Eu vou começar com robusto, para você ver primeiro como é bem feitinho, e depois eu vou mostrar como as pessoas normalmente fazem, até porque é mais fácil, então é mais comum de se ver por aí. Primeiro, então, para a gente conseguir a referência dele, eu vou fazer daquele jeito que a gente já fez na aula anterior, criando uma variável que eu vou chamar de personagem, e ela vai ser uma variável do tipo third person character. Aqui, object reference.
Então, como a gente já viu, isso aqui é uma variável para uma blueprint do tipo third person character, que se chama personagem, mas enfim, é uma variável que por enquanto não tem nada. É como se eu tivesse criado uma variável inteiro, aqui eu crio uma variável, coloco como integer e não tem nada nela, está armazenado 0. A mesma coisa aqui no personagem, eu criei uma variável personagem e não tem nada, não tem nenhum personagem aqui. Eu até posso ter a ilusão de que eu vou conseguir utilizar o unpause que a gente criou, mas quando eu chamar isso dessa forma, vai dar erro, justamente porque o meu personagem é ninguém, é só um campo vazio. Eu vou até mostrar para você ver que tipo de erro acontece. Ops, ele disse que não encontrou, mas é porque eu não compilei ainda o personagem. Compilo primeiro ele e compilo o widget. Pronto. Eu vou mostrar o tipo de erro que aparece, porque esse erro é comum. Pausei o jogo, vou clicar em continue. Bom, primeiro que não despausou. E o erro que aparece é isso. Ele encontrou nulo. Ele fala que acessou none tentando ler o personagem, porque realmente é none, ele é nulo, não existe personagem aqui nessa variável. Eu preciso definir o personagem nessa variável. Uma solução, um jeito de colocar o personagem nessa variável é no momento que a widget é criada aqui no meu BeginPlay. Veja aqui no BeginPlay, eu crio minha widget, está aqui, BeginPlay, crio a widget, boto ela numa variável e também eu posso definir essa variável personagem como o personagem que a gente está usando. Por exemplo, setPersonagem, vou colocar um valor nessa variável, que por enquanto não tem nada, e o que eu vou colocar nessa variável? Eu vou colocar eu mesmo, o objeto do jogador, o personagem do jogo. Self está sendo colocado aqui em personagem. Então agora vai dar certo. Eu posso dar backspace, pausei, e aí quando eu aperto em continue, eu despauso o jogo, sem problema algum. Funcionou a nossa função unpause, que foi criada com custom event, mas para nossa pause widget ele interpreta como se fosse uma função. Por que eu digo que esse jeito é mais robusto? Porque pode ser que eu precise da referência do personagem mais de uma vez. E dessa forma, eu já tenho a referência salva aqui na variável personagem e eu posso usar quantas vezes eu quiser. Personagem, depois se eu quiser pausar, no caso eu não criei a função, né? Mas eu posso criar aqui, por exemplo, um novo custom event. Vou chamar de pause e vou colocar aqui no paused. Então, a qualquer momento, eu consigo utilizar a função pause. Consigo fazer o que eu quiser também, mexer nas variáveis e tudo. E eu já tenho a referência. Eu não preciso ficar pegando a referência toda vez. Já está aqui, já está pronto. É só usar. E realmente é bem bacana esse jeito. Mas o jeito mais comum, que é mais fácil de fazer também, mais rápido. Eu vou deletar tudo isso que a gente acabou de fazer. Essas variáveis e tudo. E voltando aqui no pause widget. A gente tem, por exemplo, aquele getPlayerController. Lembra? Que eu pego a referência do meu controller. Eu também tenho uma getPlayerCharacter. Ele vai pegar o personagem que está definido no Game Mode. E pronto! Isso é suficiente para eu ter uma referência do meu personagem, do meu Third Person Character. Está aqui, eu tenho a referência dele. Esse é o meu personagem de fato. Se eu colocar, por exemplo, um Destroy Actor, isso vai funcionar. Eu vou estar deletando o jogador na hora que eu apertar em Continue. E eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso dar um Set Scale, por exemplo, fazer ele ficar gigante. Eu tenho realmente a referência do personagem que o jogador controla, através desse pino aqui, usando essa função. Porém, eu não estou enxergando ele como um Third Person Character. Por enquanto, eu só enxergo ele como um character. Você lê ali, Character Object Reference. Então, tudo que está presente em Third Person Character, eu não consigo usar. Não porque ele não tenha, porque ele realmente é um Third Person Character. Mas eu não estou enxergando ele como um Third Person Character. Se eu perguntar, ele é um Third Person Character ou não? Eu preciso responder que sim, ele é. Ele é um Third Person Character. Eu só não sei ainda. Como eu faço para descobrir se ele é um Third Person Character ou não? Para informar isso para o código, para a execução, e eu conseguir utilizar as funções presentes em Third Person Character, usando o cast. Cast to Third Person Character, eu vou tentar fazer essa conversão, eu vou tentar enxergar esse character que eu acabei de pegar usando essa função como um Third Person Character. Se ele for de fato, como eu sei que é, vai sempre dar certo. Mas se ele for, vai sair aqui por cima. Se não for, vai sair pelo cast failed. Mas como eu sei que o nosso personagem é um third person character, isso vai dar sempre certo. E eu não preciso nem me preocupar com cast failed. Então, após fazer o cast, eu vou utilizar a função unpause. Pronto. Esse é o jeito mais comum. Eu pego o player character, dou cast, dou unpause. E eu fiz questão de explicar passo a passo realmente o que está acontecendo. Eu peguei a referência do personagem aqui, porém ele é um character. Aí eu preciso informar para a nossa execução que ele é um Third Person Character para eu conseguir utilizar o unpause. Então fiz o cast. Não simplesmente fiz getPlayerCharacter, cast e usei. Estou explicando por que tem que ser feito dessa forma. E isso funciona. Compilei, dei play, consigo mexer, tal, pauso o jogo, apertar em continue, o jogo continua.
sem problema algum. E agora vamos voltar para nosso widget. Eu quero adicionar, por exemplo, um fundo, um background quando eu pausar. Eu achei que ficou muito claro ainda a tela. Eu posso, por exemplo, colocar uma imagem, eu vou ancorar na tela inteira e aqui eu tenho os offsets para essa imagem. Por exemplo, eu vou colocar 000, isso vai cobrir a tela inteira. Aqui nos offsets, o offset left, por exemplo, se eu colocar 100, eu tenho espaçamento de 100, uma borda de 100, aqui na esquerda. No topo, 100, uma borda de 100. Cada um que eu colocar, eu crio um tanto de borda, mas o 000 vai cobrir a tela inteira. É isso que eu quero. Eu quero a tela inteira, só que eu não quero branco. Eu quero preto. Aqui em Color and Opacity, eu consigo colocar tudo preto. E uma opacidade de meio. Eu quero um pouco que ainda dê para ver o fundo. Eu vou mudar o nome desse meu componente, desse meu elemento. Eu vou chamar de Background. E eu vou dizer que não é uma variável, porque aqui no Graph eu consigo encontrar, por exemplo, o button como uma variável. Eu consigo mexer nas configurações do meu botão, todas essas coisas aqui, ó, se ele é focável, se ele está visível ou não, a posição dele, a cor, todas essas coisas eu consigo mexer durante a execução, puxando uma referência dele. Por exemplo, quando eu apertar no botão, eu consigo mudar a cor do meu botão aqui. Basta eu puxar uma referência e utilizar a função para mexer a cor. Por exemplo, Set Color and Opacity, ou Background Color. Qual foi que eu mexi aqui atrás? Background Color. Então, Set Background Color. E aí eu vou conseguir mexer na cor do meu botão. Dessa forma, quando eu apertar aqui, eu mexo na cor do botão. Mas eu não quero fazer isso, foi só para ilustrar que o botão é uma variável e eu consigo mexer nela. O meu background também virou uma variável e eu consigo mexer nele. Mas eu não quero mexer no meu background. Então eu posso tirar aqui o isVariable e ele deixa de ser uma variável. Eu não mais encontro ele aqui no Graph. Outro problema, você vê que o background está em cima do botão e em cima do pause. Eu não consigo nem mais passar o mouse em cima deles, ó, porque ficou em cima. Eu não consigo passar o mouse porque a visibilidade dele aqui está como visível. Se eu colocar como invisível, né? Se eu colocar hidden, ele vai ficar invisível durante a execução, mas não ficou aqui. Mas eu posso apertar aqui no olho, ele fica invisível e eu consigo passar em cima. E aí tudo volta ao normal. O olhinho aqui é só para a gente, na widget, na visualização, eu consigo esconder e mostrar as coisas. Além de hidden, eu também consigo colocar como not hit testable, de forma que ele é visível, mas eu consigo clicar no que está atrás. Por exemplo, compilar e dar play, eu consigo ver o background, mas ó, eu clico no botão. Ele é visível, mas não para o clique, não para o mouse. Eu consigo clicar ainda atrás. Mas de toda forma, não é isso que eu quero. Ele pode ficar como visible, mas eu quero que ele fique atrás do botão e do texto. A ordem de quem fica na frente e quem fica atrás pode ser feita de duas formas. O primeiro é o Z-order. Quanto maior, o que tiver mais alto vai ficar mais na frente. Eu posso vir aqui no meu botão, colocar Z-ordem de 1, no meu título também. Ou posso vir no meu background, por exemplo, colocar a ordem de -1, aí meu background foi para trás. E aí os botões e o texto ficaram na frente. Ou então, se a minha ordem tiver 0, como todos têm a ordem 0, quem fica na frente é quem vem primeiro aqui na lista. Eu posso ordenar o background e colocar antes do título, por exemplo. Então o background ficou abaixo do título, que fica abaixo do botão. Isso quando todos possuem a mesma ordem, né? Todos estão com ordem de 0. Então meio que isso é uma escolha de projeto. Se você quer mexer na Z-order ou se você quer manter organizado aqui quem fica atrás, quem fica na frente. Tem essas duas formas. Mas eu também quero adicionar aqui em Special Effects um blur. Posso colocar no meu canvas mesmo. Quero aplicar esse blur na tela inteira. E eu vou colocar uma blur strength, por exemplo, de 3. Eu vou colocar ele antes. Então, compilando e dando play, não só escureci o fundo, como eu borrei ele também. Fica melhor de ver o pause. E eu acho que eu me arrependi dessa opacidade do botão. Eu vou devolver o botão aqui no Background Color. Eu vou colocar como 1 para ele virar opaco de novo. Eu posso adicionar outros botões, por exemplo, duplicando esse botão que já existe. Botão direito, Duplicate, ou posso usar o meu atalho que é Ctrl W. Não lembro se esse é o atalho padrão ou se eu mexi. Eu vou querer 3 botões. O primeiro vai ser o Continue Button, o segundo eu vou chamar de Restart Button e o terceiro eu vou chamar de Exit Button. E mexer com o texto também de cada um deles. O segundo vai ser Restart e o terceiro vai ser Exit Game. E agora eu só preciso reposicionar, né? Eles estão todos um em cima um do outro. O meu Continue, por exemplo, vai ficar em Y-120. Ops, eu mexi no Size, não. Na posição Y-120. O meu Restart vai ficar em 0 mesmo e o meu Exit vai ficar em 120 positivo. Eu só quero que o meu Restart tenha uma cor amarelada e o meu Exit Game tenha uma cor avermelhada. Quase um sinal de trânsito, né? Verde, amarelo, vermelho. E a gente precisa adicionar funcionalidades a esses botões. Então eu vou clicar aqui no meu botão de Restart, OnClicked para chamar o evento. Quando eu apertar o botão de Restart, eu vou querer utilizar Execute Console Command. Eu vou estar executando o comando do console e um desses comandos que a gente tem é o Restart Level. Eu também quero o Exit Button, OnClicked, usei aqui da variável diretamente. Eu também vou chamar o Console Command, só que eu vou utilizar o comando Exit. E pronto, agora a gente tem 3 botões de pause e os 3 botões funcionam. Consigo dar Continue, eu consigo dar Restart, ele recomeça o level. Olha, eu não coloquei o foco. Talvez, então, seja bom, antes de dar o Restart, eu também chamar o OnePause.
Então eu primeiro despauso e depois recomeço o level. Dessa vez eu vou garantir que o foco vai estar tudo certo. Restart e o exit game que vai fechar o jogo. E dessa forma a gente já criou uma interação muito simples. Uma interação muito simples, mas que funciona. É uma tela de pause. Eu consigo realmente pausar o jogo. Ainda tenho outras funcionalidades, como restart e como exit. E com isso se conclui a 8ª aula do curso Unreal Start. Com o fim dessa aula, você aprendeu o funcionamento e a utilização de widgets, não só para funcionalidades autocontidas, mas como ela pode também utilizar funções de outras blueprints, conseguindo suas referências. Para a próxima aula, nós vamos aprender sobre a configuração de áudio em Unreal Engine e vamos nos aprofundar no entendimento de materiais, construindo materiais específicos para pós-processamento. Eu novamente peço para que clique em gostei e se inscreva no canal, pois o curso é totalmente gratuito e a única forma que tenho de tornar esse curso viável é com seu gostei e a sua inscrição. Muito obrigado por assistir o vídeo e apoiar o canal, e até a próxima aula!